Paz em Cristo, meus amigos. Boa tarde para quem está assistindo agora e bom dia para quem vai assistir no horário correto, que é todo sábado às 9 da manhã. Sejam bem-vindos a mais um Fala Denão podcast, direto dos estúdios Hubble. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para iniciarmos a nossa programação. Por conta de viagens e compromissos que temos de agenda, nós estamos gravando este episódio, mas com certeza será mais uma conversa muito especial e eu não vou demorar. Quando iniciei aqui o projeto do podcast, começamos a negociar aqui com o estúdio e que eu comecei a pensar em convidados, eu preciso dizer que o convidado de hoje está ali, ó, no top 5 da lista de convidados, entendeu? Tá ali e a gente foi conversando, cerquei ele na porta da CPAD em São Paulo, cerquei ele na reunião de obreiros em Campinas e aí ele caiu como peixe, que ele me deu o WhatsApp dele, aí toda semana com carinho, depois de orar, eu mandava mensagem, pastor, vê um horário, a seus termos, a hora que o senhor puder, e deu certo e nós estamos recebendo aqui com muito carinho e alegria, Pastor Carvalho Júnior. Pastor, já quero deixar aqui a palavra de gratidão. Me sinto honrado e os nossos ouvintes também se sentem honrados aí, os nossos telespectadores se sentem honrados aí por ter na mesa aqui do Fala Denão Podcast, Pastor Carvalho Júnior, é contigo. Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida, né? A vida, o ar que respiramos e essa oportunidade de estarmos aqui no podcast Fala Denão. Realmente ele me venceu pela insistência, eu fugi de todos os jeitos, todos os lados, na verdade sempre com compromissos, mas essa semana a rede foi bem jogada, né? E o peixe caiu na rede. Estou feliz por estar aqui. Que alegria, pastor, que alegria, é a alegria nossa, creio que vai ser um papo muito abençoado. Enquanto o senhor toma uma aguinha, fica tranquilo aí, eu vou pedir para soltar aqui nossos parceiros, inclusive, ó, dá uma olhada aqui, ó. Vim uniformizado com a Elite Academia. Solta o take aí, Felipe, por gentileza. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades, uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon, outra academia na área ali do Viracopos, no Bresco Mall, e uma outra no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Também. Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Maravilha, meus amigos. Então vocês viram aí que nós temos parceiros que nos ajudam aqui no Fala Denão Podcast. Nós temos também como parceiro a V90 Digital. A V90 Digital é uma empresa especializada em criação de campanhas para as redes sociais, campanhas, anúncios, é com a V90 Digital. Também especializados em criação de sites, gerenciamento de redes e TI. Eles dão suporte técnico para redes também e manutenção de notebooks. Pense alto, pense digital. Nós temos aqui essa parceria que ela é importantíssima para nós, da V90 Digital, e nós temos também a de Castro Odontologia, que tem a missão de transformar e ressignificar vidas. Eles são especializados em facetas, lentes de contato, harmonização facial, implantes, ortodontia, Invisalign e muito mais.
precisa de qualquer tratamento odontológico, fale com a De Castro Odontologia. Muito bem, Pastor Carvalho Júnior, sempre que trazemos alguém aqui para conversar, a primeira pergunta que faço é sobre a história de vida. Quem é esta pessoa que a gente vê na internet, vê no altar, mas quem é o Pastor Carvalho Júnior? Conta um pouquinho aí para nós, infância, um pouquinho aí para nós. Bom, eu sou nascido numa cidade chamada Tucuruí, no estado do Pará, mas toda a minha vida foi fora do estado do Pará, não é? Eu estou praticamente 30 anos fora do estado, tive um convívio, morei em Goiânia, morei na cidade de Quirinópolis, no Goiás, lembrando que meu pai é de Minasul, no estado do Goiás. Depois fiquei 18 anos na cidade do Triângulo Mineiro, Uberlândia, e já fazem 13 anos que nós mudamos para Campinas. Então eu sou nascido, minha família é muito simples, meu pai não era crente, eu sou neto de um macumbeiro, Eita. o velho Jorge, e minha mãe muito simples, meus pais já morreram, os meus avós, tanto maternos como paternos, também já morreram, e praticamente eu fui criado bem longe do convívio da minha família, não é? Estou casado há aproximadamente 30 anos, então a Laida tornou-se a família realmente que Deus me deu. Não tive uma infância muito fácil, porque as coisas não eram fáceis. Os pais não eram crentes? Não, minha mãe era, mas meu pai, ele era e não era, aquela coisa toda. Eu sempre digo que ele não era. Tivemos uma vida assim, muito difícil. Na minha infância, nós não tínhamos água encanada, nós trabalhávamos ou pegávamos no terreno da nossa casa em balde, poço. Às 5, 6 horas da manhã já tinha que ir lá buscar. Eu me lembro que minha casa era de madeira, muito simples, dormi muito tempo em rede, depois em beliche. Meu pai não tirava aquele saco plástico do colchão para não estragar. Para não danificá-lo. Então, não tive uma infância assim glamurosa, maravilhosa, bem difícil, com muita carência, muita necessidade. Essa cidade que o senhor falou que nasceu é perto de Novo Progresso ou não? É, por ali, é onde tem aquela barragem. Eu não conheço muito, mas já estive em Novo Progresso. Eu só estive lá uma vez, na festa dos 50 e alguns anos lá, eu fui pregar, mas não tive o privilégio de conhecer, é muito rápido, né? Chega, prega e vai embora. Mas toda a minha vida ela está girando em torno de Goiás e Minas Gerais. Tá. Aí a juventude, o senhor já estava fora de lá, em né? 1988 eu saí de Belém e vim para Pindamonhangaba, né? Ah, tá. E depois nós voltamos, depois nós saímos de vez. E interessante que eu só volto lá para pregar. Voltava, né? Antes da pandemia, aquela coisa toda. Mas na juventude, igreja, liderança, alguma coisa nesse sentido? Eu sempre preguei quando era criança. Tá. Na verdade, eu prego há muitos anos. Mas de onde que vem, então? Vamos lá. A pregação. A minha primeira pregação, que eu me lembre, foi em 1987. Eu prego muito antes disso, né? Culto de crianças eu pregava, de adolescente eu pregava, mas eu não tenho lembrança disso. As pessoas sempre falam, né? Mas em 1987, eu me lembro até a mensagem que eu preguei, 3 jovens cheios do Espírito Santo, aquelas mensagens assembleanas, né? Do Sadraque, do Mesaque e o Abdenego. Então, de 87 até hoje, nós estamos envolvidos na prática da oratória, da pregação, né? Da homilia. Que legal. Mas eu me lembro disso, de 87 para cá. Então, eu digo que eu tenho 30 anos de ministério, mas na verdade é muito mais, né? Muito mais, né? É muito mais. Mas se colocar mais, as pessoas acham que é exagero. Então é melhor diminuir. E revela a idade também, né? Eu tenho 53, vou para 54 agora em setembro. Mas o senhor sabe dizer exatamente, ou pelo menos perto, quando que o senhor descobriu que era a palavra? Porque é uma das perguntas que os jovens mais fazem para a gente. Como descobrir o meu chamado? Quando o senhor descobriu que era a palavra e ali? Desde jovem eu queimava no meu coração, eu sempre via os grandes... Hoje eles se tornaram amigos, né?
pastor Takayama, pastor Napoleão, pastor Gilvan. Gilmar Santos. Gilmar Santos, que eu tenho uma admiração assim incomum. E eu fiquei assim, queimava no meu coração, e eu sempre envolvido, trazendo essas pessoas, olhando, trabalhando, e via-os pregar assim, e naquele tempo era um público diferenciado, né? Os irmãos, não existia internet, não existia nada, então não existia fundo musical, as coisas eram feitas pela palavra e com a palavra. Sem polêmica, pastor. Com a palavra, e não tinha aquele teclado que assusta as pessoas, que eles têm que dar glória a Deus. Aí parece que o mundo está acabando. É uma coisa que eu... Assim... E eu sempre, quando eu estou pregando, agora em Recife mesmo, eu fazia para a pessoa mais baixo, porque a pessoa não pode dar glória a Deus pelo barulho disto. Porque a música, ela conduz, né? Ela conduz, mas ela não vai ela fazer... Não pode. Não tem nenhuma... A palavra não precisa de nada. Deixa eu explicar uma coisa. Olha, já começou, hein? Você quer Meu Bíblia? Deus. Não mandei você me convidar. A palavra adoração no grego é proskunel. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra adoração ali é proskunel. E proskunel, para nós entendermos, nós temos que dividi-la em duas partes, pros e kunel. Pros significa render-se, dobrar-se, reconhecer. E kunel significa em direção de algo. Então, quando eu adoro, eu preciso entender que eu tenho que me prostrar. Certo. Que eu preciso reconhecer, me render. Isso é proskunel. Então, vejam, quando Jesus ensina para a mulher samaritana, ele está dizendo, olha, tendo conjunto ou não, tendo orquestra ou não, tendo piano ou não, tendo teclado ou não, os verdadeiros adoradores. Então, nós, hoje, eu amo isto. Quando um fundo musical que não fique maior do que minha voz, quando um fundo musical que não fique maior do que a própria pregação, Isso. É show. Mas tem uns 3, 4 que se empolgam 3, 4. e sufocam a gente, e a gente deixa ele tocar e o calo. Porque aquilo não vai. A pessoa precisa entender que proskunel é render-se. Né? E é uma coisa assim, pastor, porque a gente... eu estou na igreja há 40 anos, né? E o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? E às vezes me parece que para ver um mover tem que ter música. Se não tiver música, não tem um mover. Eu acho importante. Eu não estou aqui porque eu tenho muitos amigos que são músicos. Sim. Que me amam o que eu prego. Eu vejo, quando eu vou pregar em igreja aí, a gente percebe que os músicos nem vão para fora. Eles ficam ali e ficam, por exemplo, eu estava agora no Tiago Franco ali aqui em Capivari, e eu fiquei maravilhado com o grupo tocando, eles ficaram assim de boca aberta e aquela coisa toda. Não é algo que... Não é ruim, né, pastor? É 1, 2, 3, que às como vezes se fosse equilibrar. É igual o baterista, né? Dá aquela batida, aí perde o sentido da coisa. É a palavra que transforma. Maravilha. Bom, então, o senhor já falou aí sobre... Eu acho que você vai se arrepender de Não, jamais. Já estou pronto, estou preparado, jamais. Pastor, o senhor já começou aí a falar de língua original, o senhor já falou de grego. Quando é que o senhor começou a estudar o grego? Porque eu percebo que o senhor é apaixonado pela língua, né? É assim, meu querido, eu tenho um amor pela palavra que eu não sei explicar. Eu estava vindo para cá pensando. Não tem um dia que eu não traduza nada na Bíblia para mim. Porque eu não estudo a Bíblia para pregar. Já passei dessa fase. Não é? Eu estudo a Bíblia para alimentar a minha alma. Então, hoje cedo eu acordei. Eu acordo geralmente às 6, 5:30 da manhã. E eu vou ali no meu escritóriozinho e ali eu tenho que traduzir. Se eu não traduzir um versículo... No dia, para mim, aquele dia foi perdido. Mesmo que eu faça outras grandes coisas nesse dia. Então, eu comecei muito na área do hebraico. Eu fiz USP e fiz grego na PUC. Tá? Mas sempre me impressionando. Eu não sei se você me acompanha, mas quem me acompanha sabe que eu sempre disse no original. Sim. Não é de agora, já faz um bom tempo. Mas depois que eu fui mergulhar um pouco mais, fazer grego na PUC,
e entender, eu fiquei maravilhado com o grego. Não descarto o hebraico. Certo. Pelo contrário. É porque o hebraico é uma língua mais para sentimentos. E o grego é por imagens. Né? Para você estudar o grego, você precisa entender que o grego trabalha com imagens. Então, você percebendo as imagens do versículo, automaticamente você tem condições de interpretá-lo. Certo. E eu às vezes, sou bem criticado. Isso não me importa, né? Tem muitas pessoas que dizem, por que pregar no grego e tal? Eu prego para não falar bobagem, né? É engraçado isso, né? É para não falar bobagem. Como né? assim? Não falar, uma vez um cidadão disse, mas aí grego não salva. E eu nunca disse isso, que o grego salvava. Mas aí eu tive que responder. Ele digo, olha, eu estudo para não falar bobagem como você fala. Então, quando você pega e traduz um texto, e eu farei, tendo uma oportunidade hoje, nós vamos perceber que aí a gente percebe, pleonasmo, a grandiosidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser traduzida, ela precisa que as pessoas entendam. Agora, preste atenção, eu não estou dizendo que todo mundo tem que pregar como eu prego. Jamais. Só que eu vou continuar traduzindo, porque eu acho que o meu alcance na pregação é muito maior. Eu estava vendo o senhor ontem numa live, né, que o senhor até comentou que estaria aqui. Eu estava no quarto e a minha esposa estava almoçando lá. Eu fiquei maravilhado, eu fui lá, ela comendo, eu parei na frente dela e falei, sabe o que significa ex? Todo me senti. Sabe aquele ex que, né, como que é? Ex que estou à porta. Ex que estou sabe o que é o ex? Né? O ex é o uau, no sentido de eu estou incrédulo que vocês me colocaram para fora. Exato. Eu morri por vocês e vocês me colocaram para fora. Né? Então, assim... Eu sou o dono que não posso entrar. Né? Então, a pergunta é, já que a Bíblia foi escrita nestas línguas, não é interessante conhecer o mínimo? Mas hoje a resistência, até de alguns teólogos, quando se fala nisso, eu entendo que eles não se aperfeiçoaram. É por isso. Veja, vamos lá, um minutinho, vamos lá. A Bíblia não caiu pronta do céu. E o livro que depois eu vou apresentar, Entre Papiros e Pergaminhos, nós temos um pouquinho da jornada, como é que a Bíblia chegou a ser Bíblia. Quem deu esse nome Bíblia Sagrada foi João Crisóstomos. Ele pegou e viu a coletânea, né? Bíblia vem de biblion, biblioteca, a linguagem moderna. Quando você chega numa biblioteca, você tem vários livros, né? Matemática, inglês, ciência e tal. Por isso que a Bíblia é uma biblioteca de Gênesis e Apocalipse. Então, a Bíblia ela não caiu pronta. E quando você estuda hermenêutica, você precisa estudar os abismos que há entre nós e a Bíblia. Por exemplo, existe um abismo chamado geográfico. Certo. Ou seja, a Bíblia foi escrita numa geografia que nós não conhecemos. Exato. Tem um abismo autoral. Nenhum de nós conhecemos nenhum autor. Certo. Mais um pleonasmo, nenhum autor. Tem um abismo linguístico. A Bíblia foi escrita numa língua, por exemplo, hebraico e uma porção em aramaico no Velho. Grego, aramaico e uma porção de latino novo. Então, o que eu preciso? Eu louvo a Deus pelos tradutores das versões que nós temos. Os tradutores eles fizeram tudo o que eles puderam. Eu louvo a Deus pelo trabalho acadêmico desse povo. Então, hoje, quando você pega um texto em português, você vai perceber que os tradutores fizeram de tudo para chegar, porque essas línguas são mortas. Essas línguas, elas já não, por exemplo, o hebraico bíblico, o hebraico falado em Israel não é o bíblico, o grego falado na Grécia não é o bíblico, o koiné já foi, já não existe mais. Então, o que eu tenho que fazer em relação à palavra? Como ela é um livro antigo, muito antigo, o cânon do Novo Testamento fechou-se 1000 anos depois, no concílio de Jâmia, quando Israel não tinha mais tempo, não tinha mais bandeira, não tinha mais muro, e o Novo Testamento no concílio de Catargo, em 300 e alguma coisa. Então, em 100 anos, o Novo foi fechado, mas o Velho levou 1000 anos. Então, é um livro antigo. E existem livros mais antigos do que a Bíblia. Agora,
O que eu tenho que fazer? Se eu não conheci nenhum autor, se a geografia da Bíblia não é a minha, a cultura da Bíblia não é a minha cultura. Sim. A Bíblia, o abismo cultural é extravagante. Por exemplo, eu costumo sempre falar sobre... Eu fiquei fascinado estudando um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Se você não mergulhar no contexto judaico, sim, não tem nada a ver com o nosso casamento. Não. Absolutamente nada a ver. Nosso casamento não é aquilo. Nada a ver. Nosso casamento não se leva um dia e a noite toda, precisa ter uma lamparina para poder ficar acordado. Então, se você não estudar e levar a igreja cultural, naquilo ali... É um abismo cultural. Eu tentei explicar isso um dia num grupo de WhatsApp, quase me crucificaram. Não, é por isso que eu não vou em podcast, não vou em grupo, não faço grupo. Não, aqui o senhor pode ficar à vontade. Porque as pessoas hoje querem ouvir o que eles acham. Uhum. E quando você confronta, não... Mas o senhor não acha que... O senhor não tem visto também o contrário? Como assim? Porque me parece que a gente tem sido servido para a igreja, às vezes, tanta coisa enlatada, tanta coisa feita rapidamente, é por isso que quando você começa a ir profundamente um pouco mais, tem esses realmente que... mas não tem um povo atento. Por isso que eu continuo assim, vou mergulhar mais. Meninas, principalmente com caderno, Bíblia Norte anotando. Ô, Denis, é Denis, né? Isso. Ô, Denis, a mensagem hoje que eu prego, ela prende adolescentes me ouvindo. Sim. E eu estou tendo aqui agenda para adolescentes. Sim. Coisa que eu não pregava. Porque na pregação no reino não deve ter isso. Eu falei esses dias, né? Porque agora virou assim, né? Não, ele prega para jovens. É perigo, porque parece que tem um evangelho para jovens, um para a terceira idade e outro para... Não, o evangelho é um só. Então, quando eu prego, o meu objetivo é atingir o porteiro ao púlpito. Isso. Quem estiver dentro daquele quadrado da igreja, do templo. Então, eu sempre digo que a tradução... ela é importante, ela amplia. Por exemplo, existe um abismo chamado, que nós chamamos autoral, cultural, geográfico, linguístico, o tempo. Esse abismo cronológico ele é terrível, porque nós estamos separados da Bíblia há muitos anos. E eu não sei como será a reação dos seus ouvintes, mas preste bem atenção, a Bíblia não foi escrita para nós. Nós não somos os leitores oficiais e originais da Bíblia, nós não somos. Então vamos acabar com aquela ideia que Paulo estava trancado num quarto e o Espírito Santo desceu lá e escreve. Não é verdade. A Bíblia chegou até nós por um plano divino. Por isso que quando a hermenêutica me ensina, quando eu interpreto, eu vou lá. Quando eu aplico, eu venho para cá. Quando eu interpreto, eu chego na intenção de Paulo lá. Certo. Quando eu aplico, eu trago a ideia de Deus na Bíblia para cá. Certo. Então, quando se fala de Bíblia, nós temos 3 coisas interessantes. Nós temos Deus, certo, que é o causador da Bíblia. Nós temos os escritos e nós temos os escritores. Então, Deus é a pessoa. Então, voltando, quando Paulo escreveu as suas 13 epístolas, que existe um grupo de teólogos que questionam, né? Dizem que Paulo só escreveu 6. Hoje questiona tudo, pelo amor de Deus. Quando Paulo escreveu as 13, 99% foi por informação. 1% é uma iluminação, uma revelação. Tudo que Paulo escreveu, por exemplo, escreveu Corinto porque Clói falou. Escreveu 2 Coríntios porque o apostolado dele está questionado. Escreveu Gálatas por causa dos judaizantes. Escreveu Colossenses por causa do iluminismo. Escreveu Efésios porque ele queria mostrar que a igreja tinha deixado as armas espirituais, a armadura, o panoplia no grego. Escreveu 1 e 2 Tessalonicenses porque os crentes não sabiam se Jesus tinha voltado ou não. Escreveu Tito para deixar ele em Creta. Escreveu Timóteo para reforçar. Tudo que Paulo escreveu foi por informação. Chegou o momento da revelação, é quando Paulo diz assim, porque, no 11 de Corinto, 1, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Segura essa aí. Eita, esse podcast é uma aula, hein? Quando eu disse isso assim, disse, olha aqui é uma revelação. Aí um aluno disse, mestre, mas o senhor precisa entender uma coisa que Mateus cita, Lucas cita. Eu disse, é verdade. É porque nós achamos que a composição do Novo Testamento é dessa forma. É naquela ordem? Não. Os primeiros escritos do Novo Testamento são epístolas
Atos e Evangelhos, Epístolas Gerais e o Apocalipse. Só que os pais da igreja, na formação do cano, foram sábios demais. Como é que eu vou começar com a Epístola de Paulo para a igreja se nós não falarmos daquele que fundou a igreja? Sim, sim. Se a igreja não tem a história, que é Atos. Então pegaram os Evangelhos, pegaram Atos. Então, mas o problema é que nós somos muito presos. Não, tem que ser dessa... A Bíblia, a inspiração é livre. É livre. Ali Paulo disse que recebeu do Senhor, não havia Evangelho de Mateus, Lucas, não havia. Então esse é o momento, porque a Bíblia nos dá 3 caminhos: a revelação, a iluminação e a inspiração. Não temos mais revelação e inspiração. Nós só temos iluminação da revelação que foi inspirada. Então, quando o camarada diz, eu estou tendo uma revelação, ele vai escrever uma outra Bíblia, porque essa já está fechada. Essa já está fechada. Que da hora, que legal. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. A Bíblia nunca foi tão atacada quanto agora. Foi já. Muito. O rei Ferdinando... aproximadamente muitas Bíblias queimadas. Porque a gente tem essa mania, né? A gente tem a mania de achar que o tempo que estamos vendo hoje é o pior de todos. Não, pior. Eu acho que já viveram um tempo pior do que esse. Mas o que eu queria saber é o seguinte, mas enfim, hoje a gente tem uma infinidade de Bíblias, de versões, todo mundo faz uma Bíblia e não sei o quê, e monta uma Bíblia e tal. A pergunta é uma pergunta... Enfim, como confiar que aquela que eu tenho na mão é? Olha, é uma boa pergunta. Por exemplo, eu gosto muito da NAA, Nova Atualizada de Almeida, que eu uso, NAA. Só que veja bem, quando eu falo isso, as pessoas acham que isso tem que ser doutrina. Eu estou dizendo Carvalho Júnior, eu não tenho rodapé na minha Bíblia. Sim. Pouco importa se eu vou ler NAA, autorizada, King James, atualizada a 1600. Pouco me importa se eu vou ler a Revista Fiel. Como eu trabalho com transliterações, eu não tenho dificuldade nenhuma de ler qualquer Bíblia. Não, tudo bem. Agora vejam bem, se ninguém... o camarada escreveu uma Bíblia. Isso não é verdade. O que ele vai escrever são os comentários embaixo da Bíblia. Eu estava num culto, vou dar um exemplo aqui. E tinha um camarada de uma outra igreja nesse culto, ele era político, e ele foi lá divulgar a Bíblia do líder dele. E ele lá falando, olha, está aqui a Bíblia do fulano de tal, ele escreveu a Bíblia do fulano, e começou dizendo que ali seria uma outra Bíblia. Aí depois dele foi para mim, eu disse, olha, eu queria só corrigir o deputado, explicar para os irmãos que não é bem assim o que o deputado quer falar. O que o deputado quer falar é que o pastor dele... ele lançou uma Bíblia com comentários dele, porque a Bíblia já foi lançada há muito tempo. Porque dá a entender que é uma outra Bíblia, não é deputado, ele eu me expressei errado. Não. É como eles queriam vender, estavam mentindo. Isso é um perigo. Hein? Então, a Bíblia é única. Quando a versão, aqui o camarada junta, por exemplo, pegue a nossa, que a CPAD fez, que o pastor Antônio Gilberto fez, que foi meu professor, é um homem que eu admiro demais, está com Jesus, mas continuo admirando. Está lá os comentários dele e comentários de outros teólogos bons. Então, confiar, todas as Almeidas são boas. Principalmente a Almeida Fiel. Se fosse para aconselhar, eu aconselho também a King James atualizada. Ela é um fenômeno. E ela já vem com o grego muito próximo da intenção do autor. Os grandes cabeças, os grandes teólogos, sempre gostam muito da ideia da King James. Não aquela 1611. Mas atualizada, ela é muito boa. Eu vou mudar hoje. Mude. Seria bom. Pastor, muito boa essa conversa. Agora, veja, o senhor, não vou dizer que é um privilegiado, porque o senhor está investindo nisso. Sua vida, recursos que podia investir em outra coisa, o senhor está investindo nisso. Mas, sei lá, 90%, vou chutar para baixo, dos que pregam, não tem conhecimento nenhum de língua original e de grego. Como é que faz?
Olha, tem que estudar. Porque no meio pentecostal é muito disso, né? De O barulho, Deus me né? deu uma palavra. Mas eu percebo que a igreja hoje, pregar para jovens faz a gente enxergar algumas coisas. O jovem que o senhor pregava 20 anos atrás, o senhor dava 2 glórias e um rodopio, o jovaiada estava tudo. Aí às vezes a gente olha para o jovem de hoje e fala assim, ele é frio. Não, a gente está num outro tempo. Tá certo. Isso, então se você não tiver né? Mas e aí como é que faz? Conselho o senhor daria para um jovem pregador que está começando a pregar agora, em termos de língua? Estudar, fazer um bom seminário. Uhum. Por exemplo, nós temos a STADEC Certo. em Campinas e a gente percebe que a maioria dos que pregam não estão ali. Não estão ali. Ou porque já sabem demais, ou porque Isso já é um fizeram, perigo. porque eu acho que não. Então é uma crítica construtiva. A maioria lá que prega não está lá. Não estão. Estão lá pessoas que aspiram, quando eu fico dando aula para eles ficam fascinados, aquela coisa toda. E se você pegar todas as turmas que eu lecionei, que agora eu não estou lecionando, que eu lecionei, todas foram queimadas pela tradução. Buscando dicionário, fazendo traduções, e perguntando para mim, mandando mensagem, mandando a mensagem. Nós conseguimos colocar. Claro, lembrando que não precisa. O evangelho é simples, mas é uma boa simplicidade com conhecimento e unção. É crescer na graça e conhecimento. Eu acho, abre a boca que Deus vai te dar. Isso aí só se for vento. Vento ele vai dar. Deus não vai te revelar. Deus não vai te dar algo para alguém que não estuda, fica na internet, na televisão o dia todo para pregar à noite, daquele que se reservou um tempo para estudar. Então, o meu conselho para os jovens é ter uma formação secular também. É bom gastar o tempo estudando, trabalhar. Olha, Denis, eu limpei fossa e desentupi pia. Eu trabalhei limpando fossa. Não caiu meu braço. Claro que a minha geração era bem diferente da de hoje, né? Hoje, a geração de hoje é privilegiada, que um pai é formado e tem condições de dar recursos, e isso é bom. Mas a pessoa, por exemplo, para você chegar em grandes movimentos, como eu, nesses 30 anos, eu fui em todo lugar. Eu lambi, são 26 países. Eu lambi, Brasil aí de Iapoca ao Chuí. Entendeu? Para alguém hoje chegar a fazer o que eu fiz, tem que levar uns 20 anos, 25 anos. Mas o senhor falou que a época nossa, vamos dizer assim, era uma outra época, né, diferente de hoje. O perigo é que hoje, por conta da rede social, se chega muito rápido nisso, né? Eu nem digo desse conhecimento ou de nome. Eu acho que é aproveitar essa oportunidade que a internet dá. A minha preocupação é com as pessoas que hoje querem ser pregadores e primeiro... O celular tá tocando. É a esposa, né? Tá. Primeiro, fica à vontade, pastor. Primeiro que... Meu bem, eu estou dando a entrevista aqui, tá, meu amor? Beijo. Já eu levo o pão para a gente comer com manteiga. Olha aí. Beijo, tchau. Como é o nome mesmo da esposa? Elaine. Irmã Elaine. Deus abençoe, irmã Elaine. Vamos, volta. Diga para mim a sua pergunta. Sobrenome. Por exemplo, as pessoas hoje ouvem uma... Vou falar por mim, né? As pessoas ouvem uma mensagem minha, eles pegam um pedacinho ali e pregam. Isto é bom. Sim. Mas, por exemplo, eu estou lançando o livro de 400 esboços práticos, relançando. São práticos, não tem introdução nem conclusão. Para quê? Para só ajudar. Certo. Porque se eu posso fazer com conclusão e introdução, certo, mas eu vou dar pronto, está errado. Eu tenho que despertar a pessoa a ter... tá. Desejar pregar, ter o ministério é uma coisa muito boa. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, ele diz: se alguém deseja o episcopado. A palavra deseja no grego ali é oregon, ou erego, como queiram. E oregon significa esticar-se a ponto de alcançar. Então Paulo diz, aqueles que querem o ministério precisam se esticar. Na visão de Paulo, do capítulo 3, verso 1, o ministério não vem a ele. Ele que precisa pagar preço para receber o ministério. E qual é o preço? Estudar, se formar, ler. Eu leio 60 a 70 livros por ano. Eita.
Não tem uma viagem que eu faço que não tenha 2 livros na minha mala. Eu vi lá na viagem, o senhor estava fazendo o pastor José Lopes lá. Você viu? Eu aproveitei Vi. 1 hora e pouco traduzindo. Então, tem que pagar o seu preço. Não vem o grego, o hebraico, as translações não caem do céu. Isto não é revelação. E eu acho que uma vantagem que tem do estudo hoje é que, já que tem muitos que não estudam, fica fácil. Se destaca mais Nossa, rápido. hoje é muito difícil. Não, eu estou chegando à conclusão que hoje está fácil destacar. Que você estudar, mergulhar um pouquinho. Nossa, você está pregando diferente, você está falando diferente. O que você está fazendo? Não, só mudei o hábito, estou estudando. Pastor, nós vamos começar a falar aí dos seus livros, dessa sua veia de escrita, né? O senhor é um leitor, um estudioso e também um escritor de livros. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui para o senhor alguma experiência de ministério que o senhor viveu, que foi marcante na sua vida. Eu tenho várias, né? Conta uma para nós aí. Eu tenho momentos assim eu tenho momento de pregar em igrejas que de dia a igreja era a casa do pastor e à noite tirava os móveis para fazer o culto. Só. Igrejas em ilhas. Já tive experiência de pregar dentro de um barco e os irmãos tudo nos barquinhos me ouvindo, porque não tinha terra. Rapaz. E no mundo espiritual eu já vi Deus curar paralítico, cego, e já vi Deus fazer algo assim extraordinário. Já tive momentos assim que realmente foi Deus puro, né? Mas sempre voltado à palavra. Eu estava pregando uma vez nos Gideões e uma pessoa ali atrás quer andar, e aquilo me deixou um pouquinho irritado. Eu falei, tu quer andar? Então vem aqui onde eu estou, em nome de Jesus. Ele levantou da cadeira e foi. Oh, glória. E o pessoal pipocou, papapá, eu mandei todo mundo parar e continuei pregando. Porque senão eu poderia ser conhecido a partir daquele momento como o cara que cura. Tem que e sair. Eu não tenho isso, né? eu sou bem consciente do trabalho que Deus me chamou. Mas já vi de tudo, assim, coisas extraordinárias, dar um copo com água para a pessoa em nome de Jesus beber e a pessoa ser curada. Já recebi revelações de falar coisas para o pastor. Agora, recente, eu vou até ministrar depois de eu voltar de Portugal, em julho, tem um pastor que mudou de igreja e eu disse para ele, olha, arruma a tua mala e tal. E até a mulher dele ficou assim meio, pastor, muda ou não? Nós estamos tão bem aqui. Eu disse, não, tudo bem. Passou 10 dias, me ligaram, ele mudou. Olha. Mas tem que ter muito cuidado. Agora, nessa área, Denis, eu queria fazer uma crítica construtiva. Não há necessidade do pregador profetizar. Sabe? Eu vejo a maioria aí pregando e depois chamando para profetizar. Bom, o que vale? Tem umas igrejas que o povo faz uma fila. E isso está me assustando hoje. Por quê? Porque ele pregou tão bonito, 50 minutos, 1 hora. Que maravilha. Aí ele ainda tem que chamar as pessoas para entregar recado. Isso, Denis, e tem me preocupado, não só com pregadores, como cantores. Descem do púlpito e você já percebeu... Agora eu vou falar de meu Deus. Você já percebeu que a pessoa, quando desce para profetizar, só profetiza para quem está em choro? Isso. Por que não profetiza para quem está ali... Porque é muito fácil, o cara já está quebrantado. Então, minha palavra aos pregadores, se Deus mandar, amém. Mas está virando regra, pregou profecia. E não é de balaio também, né? Profecia, 50 profecias no culto. Não, eu não sei como é que eles conseguem. Né? Nada é correção, eu não sei como eles conseguem fazer um arranjo de mudança de verbos. Quer dizer, eu fico assim, eu disse, meu Deus, que mensagem. Mas aí a pessoa não... Quer dizer, ele não entendeu que ele pregou era mais forte do que a profecia. Então deu para entender porque ele quer fazer agenda. Ele quer sair diferente. Então, meu Deus, acontece comigo, mas é raro. Agora, eu vejo as pessoas que todo tempo ainda mandam foto para mim, ainda mandam a mensagem. Ei, médico, o que você acha? Eu digo, a profecia que matou o culto, irmão. Por que você profetizou? Aí, às vezes, até estraga tudo aquilo que ele veio construindo. Então, é uma palavra que é assim, uma crítica construtiva, né? Todo mundo começa ruim.
Eu não sabia discernir quem era Eliseu, quem era Elias. Eu não sabia discernir quem subiu lá no Zaqueu, não é? Mas com o tempo nós vamos... tem que melhorar. Tem que melhorar. E outra coisa, você precisa ser conhecido, ele vem pregar a palavra. O que é passar dali está com Deus. Deixa Porque Deus. corre esse perigo que o senhor falou, né? Da pessoa se tornar conhecida por causa de uma situação. E se não tiver? E hoje, com a rede social, ela é uma ferramenta, mas ela também é uma arma. O problema é isso, é que as pessoas pegam essas imagens da profecia e pronto, fica aquilo ali. Aí se você chegar num lugar onde tiver profecia, aí você tem que arrumar uma profecia. Porque você foi levado lá porque os vídeos de você mostram que quando você prega, você tem profecia. Correto. E aí você vai empobrecendo a palavra. É isso que nós estamos lutando. Nós, né? Uma gama de homens de Deus aí, que a palavra é principal no culto. E aí, irmão, como é que foi o culto? Rapaz, teve uma pregação abençoada, mas depois teve um... E são pessoas que não são ruins, que pregam bem, mas querem... promoção, para mim é promoção. Isso não é um pouco também, pastor, o senhor falou aí, inclusive, o senhor falou assim, acontece de eu profetizar, mas eu sei que não é isso. Não pode. Ou seja, personalidade. O pregador precisa ter personalidade. Não, isso é Bíblia. Eu costumo dizer que eu gostaria de ser o Ângelo Galvão, que chega, né, e ele dá uma saudação, em 3 minutos ele deixa o negão pregar. Não vai. Eu preguei um dia numa congregação aqui em Campinas, aquele dia eu abracei até um bêbado que estava na porta. Pastor, cada vez que eu olhava para o tecladista, eu falava uma coisa, a igreja incendiava. E eu não conseguia largar o microfone. E daqui a pouco eu peguei o bêbado pelo pescoço e trouxe ele, a igreja chorando. E eu não queria largar o microfone. 9h30. No outro dia, uma amiga da minha esposa, que trabalha com ela, que canta, que estava nesse culto, falou assim para minha mulher na segunda-feira: o que o Denis tinha ontem? Aí eu achei que era aquilo. Não, não é. Não é. Então, existem dias que o Espírito Santo age daquela forma, mas não é. Então, se você não descobrir, né, e aceitar a sua personalidade, porque tem gente que o Espírito Santo já deixou claro para ele, mas ele não quer. Não, irmão, Deus não vai te usar igual. Não é uma linha de produção, né? Cada um Deus chama de um jeito e usa de uma forma. A minha preocupação é essa valorização. Felipe, abaixa aqui, eu não consegui ligar esse trem, não. A minha preocupação é a valorização dessas manifestações maiores do que a palavra. Isso tem me causado assim susto, né? Tem me causado pavor. Mas, olha, nós vamos conseguir. Por exemplo, nós temos em Campinas, a valorização é a palavra, isso já está decretado. Nessa região aqui do Belém, aqui, é a palavra, isso já está decretado. Se vier bem, outro, se vier uma visão, uma profecia, será bem-vindo. Mas é a palavra, porque é ela que fica te levando na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, eu sempre digo que... Mas eu até entendo, porque eu também errei muito no início. Sim. Eu errei muito no início, então eu até entendo. A gente tem aqui, pessoas nos assistindo ao vivo aqui, eu não sei se o senhor conhece, aqui, Diego Queiroz, ele é lá de Manaus, perguntando quando que o senhor vai fazer uma turma bíblica lá em Manaus. Josenir Rodrigues, deve ser aluna sua, paz do senhor professor. Pastora Daisiane Torres, está aqui também. Ana Nascimento, Marcos Cardoso, está aqui. A Janailson, mestre pastor Carvalho Júnior é o melhor em transliteração do grego e hebraico. E é isso. E que eu mandei um dinheirinho para eles, né? Aí eles estão me elogiando. Né? Eu vou aprová-los. Diego Queiroz, lembrando que a pregação do paralítico foi missionário desconhecido lá no Gideões. E pastor Ronan Torres. Esse aí é um amigo que eu tenho. Está aqui também. Em Minas Gerais. Legal. Bom, pastor, o senhor escreve livros. Quantos livros já escreveu? Eu passei de 10 já. É mesmo? Mais estes aí que eu... Legal. E qual livro? Não, antes de perguntar do livro, tem isso aqui que eu vi o senhor falar ontem na live também. O senhor faz 2 lives por dia? Não. Dá vontade. Eu tô inspirado.
Às vezes eu passo um bom tempo Ô, sem. e o senhor não deixa gravada, né? Não, não pode. Ah, pastor, eu queria Pra que pegar deixar? aquela parte que o senhor falou lá ontem, lá. Aí não, né? Não pode não. Mas o senhor falou de os dois caminhos da interpretação bíblica na live ontem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Os dois caminhos Da interpretação bíblica. de interpretar e aplicar. Eu acho que foi isso que você falou. Por exemplo, vamos pegar aqui um Pega aí. um exemplo aqui. Aqui é minha fontezinha que eu tô. Vamos lá. Pegar um exemplo aqui, ó. E aí, pessoal que está assistindo, inscreva-se aqui no nosso canal. Você sabe que aqui a gente está sempre trazendo convidados especiais. Esse mês de julho está especial. Nós vamos trazer aqui o Adonel Lobo. Se você não assistiu, quando você estiver assistindo essa transmissão, dá uma olhada na playlist aqui do nosso podcast, que está excelente a lista de convidados deste mês de julho. Vamos lá, pastor. Olha, aquele texto de ontem que você... Apocalipse 3. Eu vou terminar aqui, porque para você pregar, aí os alunos pegam... Eu vou pregar mesmo. Os alunos pegam a minha mensagem, começam a pregar, dizendo assim, Deus me revelou. Eu não sabia que meu nome era Deus, mas... Me revelou através do pastor Carvalho Júnior. Muitos não dizem isso. Seria mais honesto falar, né? Eis, você já sabe que eis é surpresa e tal, estou, que é risteme, quer dizer, fica parado, a porta... que é turra, algo grande, porta. Bato. A palavra bater aqui é crow, que significa bater sem parar. Bater insistentemente. Então, a ideia da tradução é: eis que estou à porta e não paro de bater. Agora, isso coloca Jesus numa posição de desesperado? Não. De misericordioso. Ele sabe, porque no capítulo 1, o verso 12, 3 do Apocalipse, ele está no meio. A palavra meio é messos, que significa, misio melhor, que significa prioridade. Ele sabe que sem a presença dele naquela igreja, a igreja está falindo. Porque hoje não existe é desespero, pelo contrário. Porque hoje existe uma tentativa de humanizar Jesus, no sentido, né, de colocar Jesus. Ele tá precisa, desesperado. Ele precisa. Não. Quem tá no desespero, mas não tem consciência disso, é a igreja. E ele, por misericórdia. Mas já imaginou se ele... eis que estou à porta e bato. Quer dizer, a palavra bater, crow, significa bater, e estou à porta e bato. Se alguém ouvir, significa que ele está batendo falando. Abre, abre. Ele é um bater falante. Nossa. Entendeu? Ele está batendo falando. Quer dizer, ele tá, além do barulho da porta, tem o som da sua voz. Meu Deus. Ou seja, a igreja está ignorando tanto o barulho da porta como da voz. Agora, por que? Aí nós vamos entender pelo grego por que essa igreja está com dificuldade de abrir. Porque eles acham que Deus chegará lá e vai arrebentar tudo. Mas o desejo de Deus é entrar e cear. Uma igreja que coloca Deus para fora, ele não está querendo chegar lá e arrancar a cinta. Por que a resistência de não abrir? Porque eles têm uma ideia, bom, se ele entrar aqui, o pau vai comer. Se ele entrar aqui, vamos vazar. Imagine, porque nós colocamos ele para fora. Então, ele sabendo disso, ele fala, olha, se alguém ouvir, eu entrarei, cearei, comunhão, coinonia, restabelecimento. Meu Deus, hein? Porque às vezes a gente comete esse pensamento em relação ao culto, né? O senhor é chamado para pregar, alguém já chamou o senhor percebeu que chamou o senhor para ir lá dar umas cajadadas? Sim, tem um que diz assim, eita, agora sim. Aí se o senhor não dá uma cajadada, tem gente que sai. Sabe o que eles disseram? Mudou. Por exemplo, tem um texto aqui de Lucas 10. Depois o senhor deixa eu tirar um xerox desse caderno aí, pelo amor de Deus. Jamais, vai orar e vai estudar. Não é assim não. Vou pegar um negócio aqui que todo mundo prega para uma forma. Pega aí que eu vou pegar água ali. Mas o texto no grego vai dizer outro elemento, tá? Lucas, capítulo 19, o versículo 10.
Lucas capítulo 19 e o versículo de número 10. Olha que coisa interessante. Um versículo que todo mundo prega, e eu várias vezes pregando num caminho evangelístico. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, mas é um trabalho evangelístico. Porque o contexto desse texto vai nos revelar a salvação de Zaqueu. Então, certo. Sim, um texto evangelístico. Mas como sendo um texto evangelístico em português, eu fui no grego, traduzi a palavra buscar, a palavra salvar e a palavra perdido. Então, quando você traduz, porque o Filho do Homem veio buscar, o verbo zetel, que é buscar, significa buscar algo até encontrar. Então, o Filho do Homem veio buscar, enquanto não encontrar, ele não para de procurar. Olha já a grandiosidade do texto. Veio buscar, tá? Não desanimar, ele não é determinado, é uma busca determinada e tal. Salvar é sodes, ou seja, traz a ideia de um resgate, de alguém que está sofrendo um naufrágio. Meu Deus. A palavra perdido, apololos, significa algo que está despedaçado, arruinado, destruído. Então percebam que em português o Filho do Homem veio buscar e salvar. É lindo a pregação, mas quando você translitera, ela se torna maior, gigante, porque o Filho do Homem, enquanto não achar, enquanto não pegar, enquanto não conseguir, ele não para, enquanto ele não resgatar alguém que está pedindo socorro em pleno naufrágio e trazê-lo para um lugar seguro e trazer este seguro que está perdido. Qual é o perdido? Arruinado. Então o Filho do Homem veio fazer isso. Então o grego te dá a possibilidade de pegar textos tão simples e ampliá-los de uma forma tão significativa que isso me envolve cada dia mais na ideia de transliteração. Então, quando eu estudo o texto, eu vou na intenção do autor, eu tenho que interpretar. Quando eu aplico, é para nós, tá bom? Eu disse para você que Deus é o autor da Bíblia e eu vou tocar num assunto rapidinho. Por exemplo, Paulo disse assim, Denis, toda escritura é divinamente inspirada. Paulo não diz todo escritor. Paulo diz toda escritura. Toda escritura é soprada por Deus. Quem vai valorizar os autores são Pedro. É Pedro. Pedro diz, homens santos foram movidos, ferenomai no grego. Homens foram empurrados para fazer. Mas não importa, porque às vezes tem muito crente brigando pela autoria dos livros da Bíblia. Eu não brigo. Se foi Paulo, se foi Mateus, não me importa. Não me importa mesmo. O que me importa é que aquele livro foi soprado. Aquilo que vai salvar. Mais importante que quem foi usado... Não, você acha que vamos imaginar que não foi Mateus que escreveu Mateus. Vai mudar alguma coisa para nós? Não. Tem gente que discute o que não... pelo amor de Deus, é o tal do achismo, né? E eu sempre digo que não tem nada perdido na Bíblia. Mas tem gente que discute bravamente isso aí. E, bom, o senhor falou que já escreveu 10 livros. Qual que é o livro que o senhor trouxe aí? Olha, nós estamos trabalhando hoje, essa semana. A primeira tiragem está saindo hoje ainda, né? Entre papiros e pergaminhos, né? É uma jornada dos manuscritos bíblicos até o cano. Na época da pandemia, nós trabalhamos muito com aulas online. Então, nós estamos pegando essas aulas e fazendo, transcrevendo, né? Então, esse é o primeiro de uma série que nós vamos lançar. Nós vamos falar sobre canonicidade, livros apócrifos, livros autorizados, paleografia, aquela ideia, né, sobre papiro, pergaminho e tal. É um livro, assim, simples, mas poderoso. Isso aqui é meu, né? Não. Como não? É porque, na verdade, esses são os únicos que eu estou fazendo divulgação. Da próxima vez eu vou trazer o seu autografado. Então terá a próxima vez. Se não baterem muito em mim, eu volto. Então terá a próxima vez. Já ia falar para o senhor... não, que isso, pastor? Não, que isso. Já ia fazer porque eu ainda não tenho... Eu trouxe isso como amostra da gráfica. Eles vão... muito bonito, viu, gente? Não, tá 144 páginas. Muito lindo. Está bem feito e é apenas
alguém disse assim, eu queria tanto pregar como o senhor prega, o senhor tem algum livro que fale? Eu disse, não, é que nós vamos estudando e cada estudo é como se fosse um grãozinho de milho, entendeu? E isso leva tempo. Esse é um projeto. Aí o outro, que legal. um outro livro que nós estamos lançando também, talvez quando eu voltar agora da minha viagem, é 400 esboços práticos. E até final do ano nós vamos lançar 15 temas traduzidos, dessa forma que eu li para você aqui. Nós vamos pegar o texto e vamos traduzir verbo por verbo. Tanto a transliteração como o significado. Porque se você pegar, por exemplo, eu tenho aqui, acho bom o Strong, por exemplo. Aqui, por exemplo, então perguntou, então, o que é então? De. Só que só diz isso. E como eu fiz o curso, eu consigo ir mais além do que está no Strong. Porque a pessoa, não, mas o Strong não está dizendo isso, mas o papel do Strong não é falar isso. É só ele pegar a palavra, risteme, alguém que fica parado. Risteme, um soldado que não sai da sua posição enquanto não terminar o seu turno. Eis que estou à porta e bato. Risteme, eu não saio daqui enquanto não abrir. Entendi. E quanto mais vai estudando, mais tem para estudar. Sim, tem. Pastor, o senhor falou de viagem aí, né? O senhor vai para Israel? Sexta-feira agora eu embarco para Israel, vou fazer arqueologia bíblica. É um curso? É um curso na Faculdade de Jerusalém. Eita. E consegui patrocínios, pessoas no Brasil se levantaram para me ajudar, e porque não está fácil, não foi barato. Porque não é um turismo. Eu fui em turismo ano passado. Não é turismo. Certo. Eu vou ficar aos cuidados de uma faculdade e eu tenho que levar também recursos para poder me alimentar, pagar alguma coisa que precisa. Pastor, aproxima o microfone um pouquinho mais do senhor. Mais pra Nós cá? já estamos. Que o senhor. Ah, tá, porque dói as minhas costas. Não, mas pode puxar para o lado, fica à vontade. Então, é bem caro. É e é um investimento. É muito caro, porque foi pago em dólares mensalidades. Então, a faculdade lá, o projeto, só está dando café da manhã. Então, nós vamos ter que entrar em buracos, nós vamos visitar Museu do Livro, estudar lá e tal, códice, essas coisas que até tem no meu livro aqui. Então, é um trabalho que eu já estava atrás, foi um incentivo de muitas pessoas, e Deus levantou muitos patrocinadores. Eu comecei a vender livros na porta de igreja, e depois que eu contava do projeto, teve irmãos que comprou um livro por R$1.000, outro comprando livro por 500. Teve um irmão que comprou um livro por R$5.000. Eita glória! Porque, não, eu gosto do senhor, eu lhe acompanho, a sua luta e tal. Então, eu consegui, eu vou passar o mês de julho, só voltarei para atender a uma agenda, acho que lá no Paraná, alguma coisa, ou na Bahia, eu não me lembro. Legal. Já deu 1 hora de conversa, pastor. O tempo voa. Cansou, né? Não, eu não. O senhor falou aí dessa viagem, de pessoas que o senhor ajudou. O ministério é solitário, pastor? Ou é possível ter amigos no ministério? Essa é uma pergunta assim, muito séria, porque enquanto você está bem, está todo mundo do teu lado. Mas quando você está mal, somem, só fica mesmo os amigos. Por exemplo, existem pastores que eu conheço 20 anos, que dormiam na casa deles, tudo. Simplesmente hoje não falam mais comigo. Então, eu aprendi a amar novamente, assim, pessoas, pelo exemplo que eu tenho do pastor Paulo Freire. Pastor Paulo diz uma frase muito interessante e eu replico essa frase. Eu sou pastor de pessoas e não de coisas. Então, na pessoa do pastor Paulo, na igreja de Campinas, do ministério de Campinas, eu aprendi que realmente existem amigos. Porque quando você está bem, e é interessante, quando você está mal, Denis, pessoas no aeroporto viram as costas, o rosto. Me conhecem há 20, 15 anos. Eu dormi na casa deles.
E outros tantos que Agora, nunca conviveram com o senhor, que sentem no direito de virar as costas. Não, esses aí para mim não tem efeito nenhum. Mas em contrapartida, pessoas que nunca foram do meu dia a dia tornaram-se meus amigos do dia a dia. Que me acompanham, que estão comigo. Eu vou te falar uma coisa, Deus tem me dado um grupo chamado Mentoria Bíblica. E essa turma, olha, é um dos... Deus havia profetizado para mim uns 4 anos atrás, 4, 5 anos eu não me lembro, mas uma profecia tão extraordinária que Ele colocaria diante de mim pessoas que eu nunca imaginava. E esse grupo tem sido uma base para mim. Bom. Deus colocou pessoas que mandam uma ofertinha, perguntam se eu estou comendo, perguntam se eu estou bem, perguntam como está a Laida. Não só se preocupam com... Não só querem que eu dê as aulas. Não querem só sugar. Não. Pelo contrário. Tem um Adriano que ele revisa os meus livros, que faz as minhas apostilas. Tem o Ronan, tem o Gerson. Então, eu não posso citar nomes. O Tiaguinho, que é o meu sobrinho. Então, eu vou te dizer que o ministério, sim. Não o ministério, algumas pessoas só te valorizam quando tudo está bem. Mas quando acontece, quando está mal, meu filho, eles viram as costas. Olha, você dormindo lá, às vezes dormindo na cama deles. Espera aí, se eu convivo contigo 20 anos, tem alguma coisa errada para eu virar as costas para ti. Então, infelizmente, mas isso é um lado muito ruim da igreja, do ministério. Por outro lado, tem um lado bom do ministério. Pessoas que te amam acima de qualquer coisa, que estão contigo. E eu vejo isso. Por isso que hoje eu só atendo os meus amigos. Dificilmente eu vou numa igreja que eu não conheça. Entendi. Porque primeiro o camarada já sabe como é que eu sou chato, eu gosto de pregar logo, eu não gosto de enrolação, eu não gosto de ficar... Então, 10 para as 9, vamos para a parte mais importante do culto. Quer dizer, mas eu vou dizer, é solitário sim, eu trago muitas feridas dentro de mim. Eu trago muitas feridas e aos poucos Deus vai me curando, vai me mostrando que Ele é maior, que a generosidade de Deus, que a bondade de Deus. Mas... você constrói muitos inimigos do ministério. O jeito que você prega, o jeito que você estuda, o jeito que você se dedica, o jeito que você dá aula. Quer dizer, eu ficaria feliz. Né? Mas tem pessoas que não. Por exemplo, você está ministrando, camarada está com a cara fechada, não aceita. Aí toda hora na internet, olhando os gregos, se batem, porque eles acreditam mais, tem que estar aqui. Eles nem imaginam que tem muitos aplicativos adulterados, mas não estando aqui, quer dizer, a voz. Tá. Por quê? Porque não fazem. Mas em contrapartida tem gente que delira. Isso. Meu Deus, tem obreiro que não senta mais, me ouve em pé. Como que é? Se você não der glória, eu vou... Se você não der glória, eu vou no teu cangote. Então, mas percebam, mas tem um outro lado que o camarada... Vai, pastor, não para. Hoje eu recebi muita mensagem, continua traduzindo, pastor, nós precisamos, nós queremos. Então, o que eu faço hoje? Eu ouço essas vozes. Certo. Essa aqui não. Primeiro que tem gente, sempre que... Não, faltou esse negócio de faltar. Não, eu acho... Você não acha nada. E como eu tenho feito... Você não acha nada. E como eu falo, cria um inimigo. Quer dizer, eu não tenho coragem de você acabar de pregar e eu lá, olha, você errou nisso. E tem gente que acha e eu não deixo. Eu digo, olha, não entre naquilo que Deus me deu. Que a teologia não é sua. A Bíblia não é sua. A interpretação... O hebraico tem 70 caminhos para traduzir. Imagine, né? Mas é gostoso, é prazeroso, eu acho que vale a pena. Quando você está vivendo o seu chamado, todas as dores elas acabam servindo ao propósito, né? Um objetivo, né? Não é, a palavra provar no grego é peiradizo. E peiradizo significa provar até a verdadeira essência aparecer. Então, quando Deus nos prova, é que há uma essência dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa legal aqui para você. Eu traduzi a tentação de Jesus na visão de Mateus, Marcos e Lucas. Quando o João Batista está dizendo assim, olha, eis que eu batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu, que vai batizá-los com o Espírito Santo e fogo. Olha só. A palavra batismo no grego é batitizo,
batitizo. Batizo. E batitizo significa mergulhar. Imagine essa xícara, um tonel ou um recipiente cheio de água. Você pega essa camisa aqui e mergulha. Enquanto essa camisa não ficar totalmente molhada, toda, você não tira. Então, batismo... Batitizo significa molhar, batismo mergulhar. em águas, batismo. Batismo em água, por isso que o batismo é completo. Por isso que me perguntaram ontem assim, a Assembleia aceita batismo por aspersão? Eu falei, não é Assembleia. Não é Assembleia. Paulo, batismo não é um sepultamento? Tu sepulta um braço de fora? Ai, meu Deus do céu, vou te contar. Não é um sepultamento? Tu vai sepultar deixando a perna de fora? Romanos 9. Olha, difícil, viu? Então, o que é batitismo? Então, o grego diz assim, ele vai mergulhar vocês numa dimensão que vocês não conhecem. Aí Jesus dali, Mateus diz assim, ele foi levado. Levar ali, a palavra levar, ou guiado em Mateus, significa no grego tirar de um lugar e colocar no outro. Eu estive ano passado lá nessa parte turística e vi que dá uns 13 quilômetros entre o batismo de Jesus e o monte da tentação. Então Mateus disse assim, e pelo Espírito foi guiado, e pelo Espírito foi tirado daqui e colocado para cá. E na visão mateana de Mateus, Jesus só é provado no último dia. Pode ler o texto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome é painão no grego. Painão significa alguém que está desprovido, uma fome exagerada. O diabo chegou justamente nesse momento. Então, antes disso, Jesus na estava... visão de Mateus, não, está lá. Não, vá no grego comigo, não vem com esse negócio de acho. Pai não. Ou no próprio texto, o né? texto se olhar diz, o texto, está aqui de Mateus. É incrível que você fala. Não está no texto, irmão. Não, mas é que eu acho. Tá no texto. Mas é porque não coaduna. Eu vou perguntar uma outra aqui pro senhor. Espera aí. Não, vou perguntar uma outra aqui pro senhor. Eu vou primeiro mostrar isso aqui. O tempo está acabando. Tomara, eu preciso comprar pão. Tem uma esposa para cuidar, rapaz. Ai, meu Deus aqui, do céu. Mateus, olha só. Mateus capítulo 4. Olha só. Deserto, depois de 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se. Olha só. Tá no texto aí, ó. Pai não significa... Então o diabo diz, eu vou deixar ele nas últimas para chegar. Só que o diabo esqueceu, a palavra não é tentar, é provar, né? O diabo esqueceu que havia uma essência em Jesus. Por isso que prova é descobrir a essência que está em nós. Quando ele olhou para Filipe, disse, Filipe, aonde compraremos pão? Comprar agoridos, ou seja, mercado. Tem algum mercado aqui? Não. E o texto diz, isto falou para prová-lo, não humilhá-lo. Para descobrir em Filipe uma essência. Descobrir ou para revelar? Para que o próprio Filipe soubesse isso, que há... né? Porque tipo assim, Deus prova você provar para descobrir... aleatoriamente não existe. Não, para descobrir quem você é, até onde você aguenta. Deus sabe. Deus sabe. É descobrir... Existem essências em nós que só se manifestam na prova. E que nós vamos conhecer essa essência, né? Porque senão você se julga super forte em algumas situações ou super fraco. Demais. Então, peraí, eu vou revelar que você não é nem esse gigantão, mas também não é essa coisinha. O texto é um texto que me incomoda muito, acho que é Mateus 5, Lucas 5, não sei, da grande pesca. Aquele poderoso que viralizou no mundo todo. Quem mandou largar a rede? Só que quando você lê a Bíblia nos 3 sinóticos que falam, não fala de largar. Um fala lavar, o outro consertar, o outro arrumar. Ou seja, eles estavam arrumando a rede para ir embora para casa e voltar a pescar de noite. Pedro não está descompromissado ou decepcionado. Eu não pesquei nada hoje, vou mandar essa rede embora. Não, aquilo era a vida dele. Aquela não era a única noite que ele pescou, que não tinha pescado nada, né? Mas como é que você fala isso? Não, mas porque a gente tem um problema, né? Que é uma pessoa prega uma coisa sobre um texto
Todo mundo tem que pregar a mesma coisa. Se você vier com uma... Você tirou isso da onde? Aí você falar que... porque no grego tá assim, você apanha. Ué, mas olha o texto. Mas deixa baterem, não tem olha problema. o texto. O texto não está falando largar. Olha, essa pesca maravilhosa, na visão de Lucas, é uma visão muito interessante. Tem um detalhe aqui, eu acho que eu ainda não coloquei, mas tem um detalhe aqui para nós chegarmos ao finalzinho, que é o seguinte: Jesus manda que Pedro, aqui o texto de Lucas 5, né? Diz assim, Eu te ouvindo, pode ir. aconteceu Jesus estando junto ao lago de Genezaré, a multidão o apertava para ouvir as palavras de Deus. Interessante que essa palavra apertar aqui significa empilhar. As pessoas praticamente ficavam empilhadas uma em cima da outra para ouvir Jesus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir aqui, akou, significa ouvir a palavra sistematicamente. Eita. Eu não vou traduzir tudo. Aí diz assim, então ele viu 2 barcos, o ver aqui é teomai, da onde vem a palavra moderna teatro, ver observando tudo, viu 2 barcos juntos à beira do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes, entrando num dos barcos. Para ele, o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava, dizendo, aqui didásculos, multidão é polos, ensinava de forma destacada. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes. Então o problema não estava nas redes. O problema estava no local onde eles iam lançar as redes. Porque vá para o lado mais fundo, ou seja, aquelas mesmas redes que não pegaram nada, foram as mesmas redes Que pegaram. Como é que é? Aí diz assim, afastando-se um pouco, ensinava. Leve o barco. Então respondeu, mestre, Simão chama de mestre, didásculo. Havendo trabalhado, essa palavra trabalhar aqui é copião, esta palavra aqui é exaurida, é uma palavra, mestre, estamos trabalhando mentalmente, fisicamente, psicologicamente, ninguém brincou essa noite aqui. Mais uma revelação que estou recebendo aqui. Você está entendendo? Não é trabalhar. Nós pagamos um preço. Ninguém cochilou a noite toda jogando e buscando, jogando e trazendo, jogando. É um trabalho exaurido que envolve as 3 áreas. Mas sob a sua palavra lançarei. Fazendo isto, apanhar o grande é megale. Quantidade é peixe, sabe? E então fizeram, começaram a se romper, então fizeram o sinal, os companheiros. Essa palavra companheiro aqui é sócio. Existia lá em Cafarnaum uma empresa de pesca. Certo. Pedro, Tiago, André, e tinham sócios. Eu vou provar que tinha um sócio no final do texto aqui. E fizeram sinal, os outros barcos fossem para ajudar. E encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Agora, olha, esta palavra encher no grego aqui significa que encheu todos os compartimentos vazios. Não havia no barco um compartimento que não tivesse peixe. Eita. Aí ele diz, quando ele viu isso, Pedro se prostra, proscunel, dizendo, Senhor, ele não chama mais Jesus de mestre, ele chama Jesus de Senhor. Quando ele disse, mestre, havemos trabalhado, ele não tinha visto milagre. Sim. A palavra Senhor aqui significa, eu passo as rédeas, seja soberano na minha vida. Eita. Controle, afaste de mim porque sou um pecador. Esta palavra pecador aqui, armatolos, no grego, sabe o que significa? Que eu sempre erro o alvo. Afaste de mim porque eu nunca acertei o alvo. Rapaz. Ele já tinha errado lá, Senhor, trabalhamos, nada. O que acontece? Mas, pois à vista da pesca fizeram, admiração e tal. Agora veja, para terminar aqui, ó. E tal, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios,
Estando Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora adiante as chamadas serão pescadores de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiu. Sabe por que Jesus efetuou essa grande pesca? Um dos maiores objetivos é que ele tinha que chamar Pedro, ele queria chamar Pedro, João, André e Tiago. Só que, como sócio de outros companheiros, eles tinham que deixar todas as contas pagas. E com aquela pescaria, por isso que eles seguiram. Entendi. É o Eliseu. Top. Sim. Não deixa nenhuma pendência para trás. Para não voltar. Venha, por exemplo, e eu vos farei. O verbo fazer no grego é poiseou. Poiseou significa, fala de um poeta que pinta, de um poeta que escreve, uma poesia, de um pintor que pinta. E significa dizer que quando Jesus nos chama, ele nos chama para, através de nós, fazer uma obra duradoura que gerações e gerações poderão ver. Meu Deus, hein? Coisa linda. João Paulo pergunta aqui, ó, combati no grego agonidizomai ou egodismai? Combati é angona. Angona. Combati o bom combate. Combati angona. O bom combate egonismai. Ego é ego, eu. Então Paulo está dizendo que o maior inimigo que ele tem é ele mesmo. Que o cara que ele mais combateu foi ele mesmo. Ah, tá. Então quando ele diz que combateu o bom combate, ele está falando dele. Porque o diabo... Lembra que ele mesmo diz em Romanos, olha, quando eu penso fazer o bem, eu faço mal. Nossa, Deus do céu, hein? Olha, eu vou te falar aqui, a gente está terminando, mas eu já recebi aqui do Senhor. O que também vos ensinei, né? Eu queria aproveitar... Fica à vontade, pastor. Divulgar no PR Carvalho Júnior. Isso. No meu Instagram, lá na bio, você vai comprar esse livro. Faça o seu pedido, chega lá na sua casa, PR Carvalho Júnior. Eu vou comprar o meu bio, já, hein? Tá bom? Você receberá. E nessa primeira tiragem, porque nas próximas nós vamos colocar esses livros em muitas livrarias, mas e aí o preço vai lá no alto, vocês sabem disso. Então, PR Carvalho Júnior, lá na bio, PR Carvalho Júnior, na minha rede social, no Instagram. Aqui no Instagram. Isso. Na bio já está, você abre e já aparece ali para comprar. Compre, porque nós temos poucos. O dinheiro não é muito, não é fácil escrever um livro hoje. É dinheiro. Entre papiros e pergaminhos. Isso. Aqui, você faz. Abre aí. Aí vai aparecer tudo bonitinho aí, um preço bom. Bom, tá top. Um preço bom. Aqui, ó. Olha lá, ó. O senhor já... Maravilha. Ô, Felipe, vou pedir pro Felipe colocar aqui os nossos parceiros comerciais e aí a gente volta para fazer o nosso finalmente aqui. Ele prometeu aqui, tá gravado, tá registrado, que voltará para trazer meu livro autografado. Então, vai lá, Felipe. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia, com 3 unidades, uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon, outra academia na área ali do Viracopos, no Brescol Mall, e uma outra no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Também com... Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo, garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Foi? Maravilha, meus amigos. Hoje nós estamos na grata satisfação aqui, recebendo o pastor Carvalho Júnior para essa conversa abençoada. Nós temos aqui como parceiros também a V90 Digital,
tá? Você que precisa de criação de sites, criação de campanhas de anúncios nas redes sociais, para sua empresa, para sua igreja, para o seu ministério, para sua marca pessoal, fale com a V90 Digital. Eles são especializados em tecnologia da informação, criação de sites, marketing digital, rede cabeada e Wi-Fi, manutenção em computadores e notebooks. www.v90digital.com.br. Pense alto, pense digital. E nós temos aqui também, como parceiro do nosso Fala de Não Podcast, nós estamos aqui na edição de número 20, episódio número 20, está sendo uma alegria, uma satisfação para mim fazer esse projeto. A De Castro Odontologia. De Castro Odontologia, que tem como missão transformar e ressignificar vidas. São especializados em facetas, lentes de contato, harmonização facial, implantes, ortodontia, Invisalign e muito mais. Precisa de qualquer serviço em odontologia, fale com a De Castro Odontologia. E como vocês podem perceber, já passou aí o comercial da Elite, mas hoje eu estou a caráter, até porque estou precisando, embora não pareça, mas estou precisando. Está aqui, Elite Academia, trouxe um squeeze aqui para deixar na mesa, e porque eu estou precisando beber muita água, tá certo? Eu, inclusive, vou dar esse squeeze aqui para o Felipe. Isso aqui é presente para o Felipe, o nosso técnico, que fica aqui sempre cuidando da gente, deixando tudo pronto, tá certo? Elite Academia, Júlio, Alan, obrigado aí pela parceria de vocês. Pastor Carvalho Júnior, para encerrar agora, mais uma vez, a minha gratidão a Deus por esse momento, por esse espaço, e ao Senhor. Eu sei que é corrido para o Senhor estar aqui, o Senhor teve que fazer toda aí uma programação, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida e agradecer ao Senhor aí por essa disposição, e deixar aqui o espaço aberto. Quando o senhor quiser voltar, vai ser um prazer receber o senhor aqui, tá certo? Olha, Denis, eu amei, estava meio assustado com essas coisas de podcast, mas já vi que não é um bicho de 7 cabeças, tranquilo, né? Agradecer a Deus, agradecer você aí, amei. O Papo Bíblia é um papo que me atrai. Pedindo orações de todos, que ore pela minha esposa. Ela tem um AVC isquêmico, perdeu a memória, virou um bebê. Então, para eu sair, como eu vou agora sair para fora do Brasil, é preciso fazer todo um esquema, toda uma programação, e não tem sido fácil. Mas Deus tem dado vitória, Deus tem dado graça. E orar por a nossa viagem que nós vamos fazer, e o objetivo é trazer conhecimento, adquirir conhecimento, porque existe só 2 formas de nós conhecermos, né? Ou lendo ou aprendendo com quem sabe. Então, peço oração de todos vocês, não esqueçam de orar por nós, que a graça, a misericórdia de Deus esteja sempre sobre nós. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, pastor. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos assistiram, que vão assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e fique atento aí que sempre tem algo legal aqui. A ideia é essa. Obrigado por fazer parte desta mesa. Muito obrigado e até o próximo Fala de Não Podcast. Deus abençoe.